Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula da área de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Isabela, sou professora de Biologia e hoje a gente dá sequência ao nosso tema de genética. A gente está já há algumas aulas avançando nos conhecimentos dessa área da biologia, que é uma área muito interessante, e hoje a gente entra em um tipo de herança que tem a ver com sexo feminino ou masculino. A gente chama esse tipo de herança sexual, tá? Bom, o que a gente já viu e o que a gente ainda vai ver nesse quarto bimestre? Já tivemos aulas sobre primeira e segunda lei de Mendel, polialelia e genética dos grupos sanguíneos. Estamos aqui nesse momento para falar sobre herança sexual e depois vamos ter mais uma aula sobre as variações das leis de Mendel. A habilidade que é priorizada nessas aulas é a habilidade 205, que tem a ver com interpretar resultados com base em noções de probabilidade e também de incerteza. Na aula de hoje, nós vamos interpretar os fenômenos genéticos que definem o sexo na espécie humana e também explicar as principais heranças genéticas relacionadas ao sexo na espécie humana. Você já deve ter ouvido falar que existem alguns tipos de heranças que estão mais ligadas aos indivíduos do sexo feminino ou mais ligadas aos indivíduos do sexo masculino. Pois é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Vamos começar aqui com a determinação biológica no sexo, na espécie humana, tá? Bom, nós temos na nossa espécie indivíduos, que são de sexos totalmente separados. Os indivíduos do sexo masculino, que a gente representa com essa setinha aqui para cima, carregam dentro dos núcleos das células 22 pares de cromossomos, que a gente chama de autossômicos, e um par de cromossomos sexuais, que é o X e o Y, tá? Cromossomos autossômicos, só para a gente puxar da memória, são aqueles que têm genes que determinam características que não estão relacionadas à determinação das características sexuais, ok? E aqui a gente tem o símbolo, do indivíduo do sexo feminino, também apresenta 22 pares de cromossomos autossômicos, mas a diferença está aqui, nesse par de cromossomos sexuais. Bom, pelo fato dos indivíduos do sexo masculino apresentarem 2 cromossomos diferentes, a gente chama eles de heterogaméticos, ou seja, eles conseguem produzir gametas que carregam cromossomos diferentes quando a gente fala de cromossomos sexuais. E no caso dos indivíduos do sexo feminino, todos os gametas vão apresentar o mesmo cromossomo, que é o cromossomo X, ou melhor, um dos cromossomos X desse par de cromossomos sexuais. E aí, por isso, a gente fala que os indivíduos do sexo feminino são homogaméticos, tá? Observa junto comigo essa imagem aqui. No cromossomo da no cromossomo da esquerda, a gente está representando o X, tá? E do lado direito do desenho, a gente tem o cromossomo representado, que é o Y. E o cromossomo X, ele é bem maior do que o cromossomo Y, ok? Observem que existe uma região que não é homóloga entre X e Y. E existe uma região pequena, que é essa parte de cima do desenho, que representa a região homóloga entre esses 2 cromossomos. O que significa isso, do ponto de vista da função dessas regiões? Na região homóloga, os genes eles vêm em pares, Então pode ter um alelo recessivo aqui, um outro alelo dominante lá. Então, aqui existem genes nesses 2 cromossomos que vão exercer a mesma função. Já na região não homóloga, os genes são completamente diferentes, Então, a gente tem as heranças ligadas ao X, são heranças cujos genes estão nessa área
de região não homóloga do X, tá? E as heranças ligadas a Y, né, ou holândricas, tem esse nome mais carinhoso, são genes, né, são heranças caracterizadas por genes que estão nessa região não homóloga ao X do cromossomo Y, tá? Ficou claro aqui? Então, o cromossomo Y é menor do que o cromossomo X. Vocês sabem que, no caso dos indivíduos do sexo feminino, é muito comum um dos cromossomos X ficar totalmente inativado. Isso é para compensar essa diferença na quantidade de genes quando a gente compara com o sexo masculino, né? É uma adaptação aí da nossa espécie. Bom, então vamos lá. Existem 3 tipos de herança sexual. A primeira é a recessiva ligada ao sexo, ou seja, que os genes estão lá naquela região não homóloga do cromossomo X. A dominante ligada ao sexo, então um gene no alelo dominante está ligado naquela região não homóloga do X. E a gente tem um outro tipo de herança que é ligada ao Y, que é exclusiva dos indivíduos do sexo masculino, né? Então, somente esses indivíduos é que vão apresentar as características relacionadas a essas heranças holândricas. Mas vamos pegar os exemplos aqui de cada uma dessas formas de herança sexual. Então, aqui a gente tem, na recessiva ligada ao sexo, 3 condições: o daltonismo e 2 doenças, a hemofilia e a distrofia muscular, tá? Dominante ligada ao sexo, a principal que a gente tem é o raquitismo. E a herança ligada ao Y é o gene SRY, que é aquele responsável pela produção da testosterona, que é o hormônio masculino, né? O hormônio caracteristicamente masculino. Bom, e agora nós vamos descrever um pouco cada uma dessas formas de herança, começando pela primeira, pela recessiva ligada ao sexo, ao cromossomo X. O que é o daltonismo, né? Daltonismo é um distúrbio na visão que interfere na percepção de cores, principalmente o vermelho e o verde. Aí eu coloquei aqui nesse slide uma imagem, né, que na verdade é um teste para verificar se há daltonismo ou não, tá? Na imagem da esquerda tem o número 8. Quem enxergar o número 8 significa que não tem o daltonismo. Agora, se não enxergar, provavelmente existe essa herança aí do cromossomo X, né? Então, as pessoas daltônicas não conseguem enxergar esse número aqui, tá? A distrofia muscular de Duchenne é uma outra doença, né? No caso aqui, uma doença mesmo, recessiva ligada ao sexo, né? Então, ela é caracterizada por uma fraqueza muscular generalizada, tá? Progressiva, e que costuma afetar principalmente meninos. Aliás, essa é uma característica das heranças ligadas ao sexo. A gente colocou aqui para vocês observarem uma imagem que traz, né, um conjunto de sinais dessa distrofia muscular de Duchenne. Então, normalmente, ainda na infância, esses sinais são percebidos, né? Então, os braços e ombros ficam para trás enquanto a criança caminha, a cintura fica afundada, músculos fracos nas nádegas, pode dobrar o joelho para suportar o peso, percebe-se também um aumento das panturrilhas. Enfim, existem vários sintomas que vão caracterizar essa distrofia. Normalmente, quando uma criança com a distrofia muscular cai, né, a criança às vezes corre e cai mesmo, na hora de levantar, ela levanta de um jeito bem característico. Então, ela começa a se apoiar nos próprios joelhos para conseguir suspender o corpo, tá? Isso é um sinal de alerta para essa doença e aí precisa procurar orientação médica. Infelizmente, é uma doença de caráter progressivo, tá? E que não tem cura. Então, as crianças, elas precisam ser acompanhadas, as famílias precisam ser orientadas para que essa criança tenha qualidade de vida, né? E possa viver, né, com
com tranquilidade, né? A hemofilia também é uma doença recessiva ligada ao X. E o que significa hemofilia, né? O que caracteriza a hemofilia? É um distúrbio que afeta a coagulação do sangue, tá? E a consequência da hemofilia é que a pessoa pode sofrer com hemorragias caso ela tenha alguma lesão vascular. Aqui nessa imagem, o que eu estou mostrando para vocês? Do lado esquerdo, um vaso sanguíneo, tá? Com a coagulação normal, ok? Na coagulação normal, as plaquetas e algumas proteínas, elas se juntam na lesão para estancar o sangue, para evitar a hemorragia, tá? E na hemofilia, existe uma deficiência nesse processo de coagulação, resultando, como eu falei, em hemorragias, dependendo do ferimento, que podem ser, inclusive, bastante graves, tá? Bom, toda doença recessiva ligada ao X, né, vai apresentar características muito semelhantes em relação ao tipo de herança, né? E aí eu coloquei que só para a gente exemplificar esse heredograma, tá? Uma família aqui com 3 gerações, você já sabe como que faz para poder fazer a leitura desses símbolos. E a pergunta é a seguinte: entre as mulheres desta família, quais delas são portadoras do gene para o daltonismo? Quando a gente fala de portar o gene, significa que o gene está presente na pessoa, mas ele não se manifesta. Por quê? Porque existe um outro alelo que é dominante em relação a esse recessivo. Então aqui, se a gente observar, nós temos 2 indivíduos do sexo masculino que são afetados, né? Este filho do Paulo e da Carla, tá? E este filho aqui da Ana, tudo bem? Bom, estes 2 indivíduos do sexo masculino herdaram esse alelo recessivo que está presente no cromossomo X, né? Se a gente fizer uma análise aqui dos cromossomos X da Ana e do seu marido ou da pessoa com quem ela casalou para ter esse filho aqui, né? Esse gene, ele tem que ter vindo de um dos 2. Observe que não é do pai, porque o pai não é afetado pelo daltonismo. Então, o pai vai apresentar no seu cromossomo X o alelo dominante, tá? A mãe também não é afetada, então ela tem pelo menos um alelo dominante. E para o seu filho apresentar o daltonismo, ela tem que ser portadora desse alelo recessivo. E é esse cromossomo X com esse alelo recessivo que esse filho herdou, tá? O mesmo raciocínio a gente vai usar aqui para Carla. Se ela tem um filho portador do daltonismo, então ela também tem que ser portadora desse alelo recessivo, e esse alelo recessivo nela não vai se expressar porque ela tem o outro dominante junto, né? Ou seja, assim como Ana, ela é uma heterozigota, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o raquitismo, né? Raquitismo é uma doença dominante ligada ao sexo, tá? Então, é o mesmo cromossomo que apresenta o alelo, porém, o alelo que determina essa doença, ele é dominante, ele não é mais o recessivo como a gente viu anteriormente. O que é o raquitismo, né? Raquitismo é uma doença que afeta os ossos e que se manifesta na infância. É caracterizado por uma falha renal que leva a baixos níveis de fosfato no sangue. Fosfato é um sal que, ao se depositar nos nossos ossos, torna eles mais fortes, né, mais rígidos, tá? E o raquitismo consiste numa eliminação em excesso desse fosfato da corrente sanguínea. Se a pessoa elimina bastante esse fosfato, vai faltar fosfato para depositar nos ossos. E aí dá uma olhada aqui nessa imagem que representa para gente, do lado esquerdo, ossos normais. Então esses ossos aqui apresentam uma rigidez e
são ossos mais retos, né? Então, a gente tem aqui membros inferiores, tá? E os fêmures, ok? Que são ossos mais retos. No raquitismo, por esse osso ser mais frágil, ele acaba dobrando-se, né? Ele acaba ficando maleável, tá? E o peso do próprio corpo faz com que os membros inferiores fiquem numa anatomia mais alterada, né? Então, fica mais torto mesmo, né? O osso e, por consequência, a perna do indivíduo, tá? É uma doença dominante, né? Ligada ao X. E aí, vamos analisar mais um caso aqui, tá? São duas perguntas sobre essa família. A primeira, por que todas as filhas de um homem doente serão afetadas? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda, qual a probabilidade de Lia e de Luiz apresentarem uma menina sem o raquitismo, né? Então, vamos responder a primeira pergunta. Esse homem aqui, da primeira geração, ele tem o raquitismo. Então, ele tem o X, Rzão, Y, né? A esposa dele aqui, né, quer dizer, a mulher com quem ele se acasalou, não apresenta raquitismo. Se ela não apresenta raquitismo, ela tem nos seus cromossomos X, Rzinho, tá? Porque nós estamos falando de uma doença de caráter dominante. Bom, todas as filhas desse casal são afetadas, percebe? E por que todas elas são afetadas? Porque elas herdam, todas elas, o X que vem de quem? Que vem do pai. E o outro X vem da mãe, pode ser um ou outro, tanto faz. O fato é que, pelo fato dessa doença ter um caráter dominante, todas as filhas vão herdar esse cromossomo com esse alelo dominante e que vai determinar o raquitismo, tá? A gente já sabe, então, qual que é o genótipo da Lia. Então, a Lia tem o genótipo heterozigoto. Ela herda o Rzão que vem do pai e o Rzinho da mãe. Eu vou escrever do lado de cá, beleza? Porque a outra pergunta é, qual é a probabilidade deste casal apresentar uma filha sem o raquitismo? Vamos fazer o chuveirinho, né? Então, aqui, essa menina vai ter raquitismo, XRzão, XRzinho. Aqui, menino, ok? Aqui, uma menina, XRzinho, XRzinho. E um menino, XRzinho, Y. Então, nós temos aqui a metade das meninas que tem a probabilidade de apresentar a doença. E a outra metade não deve apresentar essa doença, ok? Bom, vamos falar sobre o último tipo de herança, que é ligada ao Y, né? Então, a gente tem como exemplo aqui o gene SRY, que é aquele gene que determina a produção de altas taxas de testosterona no organismo masculino, né? O hormônio tipicamente masculino, e é uma herança do tipo holândrica. A herança holândrica é caracterizada por ser restrita ao sexo masculino, né? E por que isso? Porque o gene que vai determinar essa característica está presente nesse cromossomo, que quem herda são os indivíduos do sexo masculino e não os indivíduos do sexo feminino. A gente tem uma outra característica dessa condição, dessa herança, né? Que é a seguinte, todo homem que apresenta a condição holândrica herdou do seu pai e passará tal condição para os seus filhos, tá? Um exemplo na espécie humana que a gente tem é essa hipertricose auricular, que é a produção em excesso de pelos na região dos ouvidos, tá? Bom, e para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a herança influenciada pelo sexo. Heranças influenciadas pelo sexo são aquelas que são determinadas por genes que estão presentes em cromossomos autossômicos, mas são influenciadas por genes que estão nos cromossomos sexuais.
E o exemplo mais clássico que a gente tem é a alopécia, que é a calvície, né? Nós temos aqui duas pessoas que fazem parte do mundo do cinema, uma do sexo feminino à esquerda, uma do sexo masculino à direita, que apresentam essa condição, né? A alopécia. E para que a mulher apresente essa condição, ela precisa herdar 2 alelos dominantes lá nos seus cromossomos autossômicos, tá? Já para o homem apresentar essa condição, basta um alelo dominante só. E por quê? Porque o homem produz a testosterona lá no gene SRY, que está no cromossomo Y, e isso vai potencializar a expressão desse fenótipo, né, da calvície, na presença de um único alelo dominante, tá? E nas mulheres, elas precisam herdar os 2 dominantes para que elas apresentem tal condição. Hoje nós aprendemos sobre determinação do sexo biológico na espécie humana, sobre os tipos de heranças sexuais, as ligadas ao cromossomo X e também as holândricas, e também sobre as heranças influenciadas pelo sexo. Eu vou ficando por aqui, tem mais um bloco hoje, eu espero você. Tchau, tchau!